Meu amigo, minha amiga, seja novamente muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Humanizando. Hoje, no episódio 16, trataremos, como de costume, sobre 3 matérias envolvendo o mundo do RH na última semana e no segundo bloco trataremos sobre o futuro do trabalho. Será que você consegue enxergar o que vai acontecer nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos? Meu Deus, os robôs vão tomar conta do meu emprego. Calma. No vídeo de hoje a gente vai discutir as tendências dos próximos anos que vai te ajudar bastante a direcionar um plano. Não perca! E a primeira matéria de hoje está disponível no site da Valor Econômico e diz: como o Nubank evoluiu a experiência dos colaboradores com a gestão movida por dados e inteligência artificial. Essa matéria foi escrita no dia 2 de abril de 2025 pela própria página Transformação nos Negócios da Valor Econômico. Essa matéria traz uma entrevista feita com Susana Kubrick, a diretora de RH do Nubank, e ela explica quais foram as inovações que eles tiveram que fazer na gestão de pessoas no Nubank por conta do seu crescimento acelerado. Para você ter ideia, a Susana indica que em um único mês o Nubank teve que contratar 400 empregados. Então, eles tiveram uma dificuldade para poder administrar as informações vinculadas a todo o corpo funcional da empresa. Outra dificuldade apontada por ela é que o Nubank se expandiu para outros países, com legislações diferentes e com uma forma de gestão mais descentralizada. E para poder gerir a startup que é baseada na experiência do cliente, para poder transformar a mesma experiência do cliente na experiência do empregado, ela fala que foram usadas ferramentas de inteligência de dados. E indicou que essa ferramenta ela facilitou o chamado People Operations, ou seja, a operação de pessoal realmente. E ela aponta que houve a necessidade de ter uma ferramenta centralizada que juntava todas as informações que envolviam os colaboradores, sejam as informações mais técnicas operacionais, como folha de pagamento, férias, salários, essas coisas, ou seja, a parte de avaliação de desempenho, comportamento, carreira. Tudo isso ela uniu em uma única ferramenta que facilitou demais a análise de dados envolvendo os seus empregados. E conseguindo diagnosticar exatamente quais são as dores, quais são os problemas e como aquilo está afetando os resultados da empresa, a Susana conseguiu usar uma inteligência para poder utilizar os dados envolvendo os colaboradores de forma estratégica. E ela menciona que teve que usar uma equipe de analistas de dados dentro do próprio RH para poder utilizar positivamente esses dados para gerar uma experiência tão boa quanto o Nubank se preocupa em gerar para os usuários. E os empregados do Nubank, que ela chama carinhosamente de Nubankers, eles são direcionados, seja de forma estratégica global, seja por seus gestores imediatos, pelas ferramentas de gestão. Ela utiliza o People Analytics, consegue até mesmo prever as necessidades dos seus empregados para poder já atuar preventivamente e efetivamente alavancando os resultados da empresa, porque os Nubankers são os patrocinadores da própria marca, como a gente já comentou em vídeos anteriores. Parabéns pela estratégia, Susana. Esse seu olhar nas dores, na necessidade efetivamente que os Nubankers precisam, isso faz com que a empresa ganhe como um todo e no final você acaba tratando as pessoas como pessoas e gerando a verdadeira humanização dentro do Nubank. Parabéns! E a segunda matéria de hoje está disponível no site da Você RH e diz: Desenvolvimento de líderes, um guia do fracasso. Essa matéria foi escrita por Luísa Costa e disponibilizada no dia 4 de abril de 2025. Essa matéria traz um dado interessante, falando que as empresas em todo o mundo gastam anualmente algo em torno de 60 bilhões de dólares no desenvolvimento de líderes. Só que a matéria indica que esse gasto não está gerando resultados efetivos na liderança. Lembrando que os líderes, eles estão diretamente envolvidos no desempenho das suas equipes e são a grande força motivadora dos resultados da própria empresa. Várias pesquisas já foram realizadas sobre o tema e alguns números
números se destacam com relação ao envolvimento da liderança nos resultados das suas equipes. Um dos dados indica que 7 a cada 10 empregados pedem demissão por culpa do seu líder. Outro ponto de destaque é que empregados que têm líderes ruins apresentam uma chance 91% de menos propensão para alta performance. A inovação também se apresenta 4 vezes menor e clientes são mais insatisfeitos. A matéria diz que alguns pilares são fundamentais para a liderança, entre eles segurança e empatia. Deve mostrar atitudes e alinhar os objetivos dos empregados com os objetivos estratégicos da empresa. No final, a gente já falou isso algumas vezes aqui no canal, o papel do líder é fundamental para criar a conexão entre os interesses individuais dos colaboradores e os interesses globais da empresa. Quando há a efetiva sinergia e conexão dessas duas coisas, os resultados alavancam. Lembrando que a liderança ela é diretamente responsável pela retenção de talentos e por criar ambientes mais saudáveis e seguros. Lembra do que a gente falou sobre segurança psicológica em vídeos anteriores? E a matéria traz 3 dicas apresentadas por Lívia Garvin, uma consultora americana, para você ter efetivamente bons líderes na empresa. A primeira dica é que o líder tem que criar efetivamente relacionamentos de confiança. Lembrando que a gente falou há pouco, deve existir uma efetiva conexão, deve ser uma conexão sincera, real, verdadeira. E para que isso aconteça, a gente entra na dica 2. A comunicação tem que ser clara, direta, objetiva e principalmente efetiva. E uma terceira dica que ela traz é que o líder tem que saber delegar estrategicamente, ou seja, ele deve distribuir as tarefas entre a sua equipe, considerando as competências individuais e dando autonomia para que as pessoas consigam efetivamente fazer seu serviço da melhor forma possível. Esse sentimento de autorrealização, ele melhora substancialmente a qualidade de vida dos colaboradores. E a consultora faz um gancho e reforça a importância de se investir e desenvolver os líderes. E a matéria traz uma pesquisa da consultoria Gartner dizendo por que as empresas sentem que o investimento na liderança não está gerando resultados efetivos e apresenta alguns números. 76% das empresas não veem resultados em seus programas de liderança. 71% enxerga que não desenvolve satisfatoriamente a média gestão e apenas 23% das empresas enxergam que os seus chefes estão efetivamente ascendendo. A matéria traz outros pontos, mas uma coisa que eu destaco aqui é que ela fala que a questão da efetividade das estratégias adotadas para desenvolver a liderança, ela tem basicamente 2 problemas. Um problema é que se aplicam estratégias que não são alinhadas para a necessidade efetiva daquela empresa. Ou seja, não existe uma receita de bolo. Você tem que pegar a estratégia que melhor se adeque àquela empresa. E ela, inclusive, fala que tem muito mais efetividade e importância você colocar a liderança, a média gestão, para participar dos eventos de transformação. Então você tem que indicar projetos, ações e efetivamente inserir os líderes no planejamento estratégico da empresa, atuando diretamente nisso. Quando esse gestor ele participa efetivamente das transformações, dos projetos da empresa, ele aprende fazendo. E a matéria indica que essa é uma das formas mais efetivas para você conseguir, de fato, preparar a liderança. E ao final, a matéria traz 5 dicas importantes para você saber investir no desenvolvimento da sua liderança. A primeira dica é: não se deixe levar pelas tendências. Inteligência artificial, todo mundo fala sobre isso. Vamos pegar um treinamento de inteligência artificial e colocar dentro da nossa empresa. Às vezes não é uma demanda que os seus colaboradores precisam, não é uma necessidade da empresa. E essa é a dica número 1. Alinhe. Quando for fazer uma estratégia de desenvolvimento, ela tem que estar alinhada com as necessidades da empresa e dos colaboradores efetivamente. A segunda dica é:
dê espaço para a reflexão. Os líderes, eles desenvolvem a maturidade ao longo do tempo, ao longo da prática, ao longo da experiência. E essa experiência, ela tem um prazo efetivamente para que seja efetiva. Então, deve existir um tempo de maturação para se desenvolver esse líder. E a matéria fala que esse tempo é um tempo de reflexão. E esse tempo de reflexão, ele está diretamente atrelado ao próprio autodesenvolvimento do líder. Terceira dica, a gente falou há pouco, adote metodologias ativas. Aquele modelo tradicional de aulas expositivas, cursos, palestras, ele tem um índice de efetividade muito menor do que outras atividades, workshops que chamam a liderança para participar, coloca casos reais para que sejam propostas soluções para problemas reais. Isso tudo é muito mais efetivo. A quarta dica, e agora eu vou puxar para a minha opinião aqui, Alexandre, ele fala sobre dar autonomia. E a autonomia, ela é fundamental para que aconteça uma coisa, não só na liderança, mas em qualquer colaborador da empresa, que é a autorrealização. A pessoa, ela tem que, por si, conseguir desenvolver suas atividades. Ela tem que ter esse sentimento de autorrealização, porque com a autorrealização acaba vindo a autossatisfação. E a autossatisfação, a pessoa acaba elevando o seu engajamento, os seus níveis de produtividade e a sua saúde mental como um todo. E a quinta e última dica é: ouse mais um pouco. E aqui eu traduziria como inove. Ele fala: tire sua equipe do ambiente de trabalho, vá fazer uma atividade lúdica, vá para uma lanchonete, vá andar na rua, coisas diferentes. Quebre, seja disruptivo efetivamente. Quebre aquele padrão de treinamento, de preparação do seu líder. Faça coisas diferentes. E ele menciona ouse. Eu concluo a matéria com o seguinte ponto de vista. Se você pegar os 60 bilhões de dólares que a matéria indica e efetivamente você não enxergar, você empresa, você RH, você gestor, você não consegue enxergar os resultados efetivos do dinheiro que está sendo gasto, isso realmente é um gasto. Se você está enxergando que há um retorno, os seus líderes ficaram mais preparados, eles se desenvolveram, eles amadureceram, e aí a gente pode falar de investimento. E novamente, a gente sempre traz aqui qual é a diferença entre gastar e investir. Gastar é quando você efetivamente despende um recurso, você gasta seu dinheiro e aquilo não faz com que os objetivos globais estejam mais próximos, ou seja, há um desalinhamento entre o investimento do recurso e a estratégia da empresa como um todo. É isso. E a terceira matéria de hoje está disponível no site do O Globo e diz: pedir as contas é um prato que se come frio, insatisfeitos se demitem e se vingam de empresas nas redes. Essa matéria foi escrita por Carolina Nalim e foi disponibilizada no dia 6 de abril de 2025. Essa matéria traz uma nova tendência que está acontecendo nos Estados Unidos. Teve um vídeo que viralizou de uma funcionária do grupo Walmart que ela pediu demissão utilizando o microfone do supermercado e falando efetivamente quais eram todos os problemas que envolviam a empresa. Ela se expôs nesse vídeo, foi gravado esse relato, saiu nas redes sociais e esse movimento ganhou o nome de demissão por vingança. Essa tendência envolve um ressentimento dos empregados que utilizam os espaços públicos, relatando situações precárias e as suas insatisfações com seus ex-empregadores. Aqui no Brasil, o movimento também já chegou, mas o que a gente consegue ver é que em redes sociais, como o LinkedIn, por exemplo, algumas pessoas já estão expondo os problemas que tinham com seus ex-empregadores. A matéria comenta que especialistas relatam que há realmente uma nova tendência para maior abertura sobre os motivos que levam à demissão de colaboradores. A presidente da Associação Brasileira de RH, Eliane Ramos, indica que essa tendência partiu de uma necessidade que os empregados têm de alinhar sua vida pessoal à sua vida profissional. E é como se fosse um basta às situações que eles entendam que são extremamente exploratórias. Aqui nós temos que tomar muito cuidado com este movimento, porque a gente está envolvendo a reputação
tanto dos empregados quanto das empresas. E aqui se envolve uma coisa chamada risco de imagem. Às vezes, no momento de euforia, no momento de raiva, o colaborador se excede e fala aquilo que não deveria ser dito. Então, os colaboradores, quando forem falar publicamente sobre os seus ex-empregos, seus ambientes de trabalho, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, se falar coisas desproporcionais ou coisas indevidas, pode acabar respondendo judicialmente isso. Essa não é uma postura que a gente recomenda. Sempre procurem se comunicar, conversar e principalmente conciliar. É claro que às vezes existem empresas que não têm um canal de comunicação aberto e aí cada empregado faz o que achar que tem que fazer e o que achar que é certo. Mas lembrando, há consequências e medidas desproporcionais. Tem que tomar muito cuidado. Por outro lado, sob a ótica da empresa, as empresas têm que entender que já está mensurado pelo índice de confiança Robert Half uma probabilidade de 54% dos empregados brasileiros trocarem de emprego ainda no ano de 2025. Ou seja, deve existir dentro da empresa uma política de demissões. A gente sabe que a demissão em si, exceto quando a pessoa está se reposicionando no mercado, recebe uma outra proposta de emprego, mas as demissões da matéria, que são as demissões por vingança, a gente sabe que a relação já vai estar desgastada quando isso acontece e quando esse fenômeno chega. Mas mesmo assim, é um momento de sentar, respirar, se acalmar e fazer o que é melhor para ambas as partes. E sob a ótica da empresa, ela tem que se preservar para que continue tendo um bom relacionamento com o seu empregado, até mesmo depois que o seu contrato se encerrou. Eu fico triste que aconteça esse movimento, mas entendo e respeito, porque às vezes as pessoas chegam no seu limite, elas se desgastam, a saúde mental esgota e elas ficam literalmente desesperadas e acabam fazendo coisas impensadas. Vamos evitar isso, vamos criar um ambiente de trabalho mais humano, cuidar da segurança psicológica e respeitar. O respeito mútuo, ele é fundamental para que episódios como o mencionado na matéria não aconteçam. Chegamos à segunda parte do vídeo de hoje e falaremos sobre o futuro do trabalho. O que será da sua vida até o final do ano? Um curto prazo. Até o ano que vem? 2 anos, 5 anos, 10 anos? E agora a inteligência artificial vai acabar com o meu emprego, os robôs vão dominar tudo. Calma, a gente vai tentar analisar. Algumas entidades internacionais já estão estudando bastante sobre o tema e pesquisando quais são as tendências para o curto, médio e longo prazo. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, previu que até 2030, novas formas de trabalho exigirão uma reformulação total das políticas de capacitação e preparação dos empregados. Ou seja, vai acontecer uma revolução no ambiente de trabalho. Na mesma linha, a OMC, Organização Mundial do Comércio, indicou que a digitalização e a globalização do trabalho estão redefinindo as cadeias de valor. Para se ter uma ideia, ela já indica que hoje existe uma demanda muito maior por serviços digitais do que por bens físicos. E eu posso destacar aqui 4 grandes tendências envolvendo o futuro do trabalho. A primeira delas é a hiperautomação pela inteligência artificial. Para você ter ideia, a consultoria McKinsey apresentou que até 30% dos empregos que existem hoje vão ser substituídos no médio e longo prazo por ferramentas de inteligência artificial. Ou seja, aqui trago o meu ponto de vista. A gente tem que entender que cada vez mais o trabalho mecanizado, o trabalho operacional, ele vai ser deixado de lado e a gente efetivamente vai ter que trabalhar mais com pensamento crítico, criatividade e efetivamente aquilo que nos torna humanos, que é o que efetivamente nos diferencia da própria inteligência artificial. E esse diferencial é que vai dar efetivamente valor ao trabalho do ser humano. E quanto mais você investir nisso, maiores são as chances de você manter o seu emprego no médio e longo prazo. E nessa linha, eu digo a segunda tendência, que é efetivamente a valorização das human skills, as habilidades humanas.
Esse lado pessoal, esse lado empático, esse lado relacional, isso é valiosíssimo e isso, cada dia que passa, vai ser mais importante para que a sua atividade, o seu emprego não seja transformado por meio da inteligência artificial. Já para o ano de 2025, o próprio Fórum Econômico Mundial já destaca que 6 das 10 principais habilidades para o mercado de trabalho envolvem questões interpessoais. A terceira grande tendência é a educação contínua e o lifelong learning, ou seja, estude sempre, porque conforme a transformação vai acontecendo cada vez mais rápida, mais a gente tem que estar preparado para essas mudanças e analisando as tendências, analisando as mudanças, se preparando, estudando, praticando, indo atrás e exercitando as coisas para que você efetivamente consiga agregar mais valor à sua mão de obra, você tem uma maior chance de empregabilidade. E a quarta tendência que trago aqui são as novas formas de contratação. Atualmente é muito fácil você contratar alguém que está do outro lado do mundo. Você tem ferramentas, recursos tecnológicos muito avançados. A gente vai começar a falar de contratos intercontinentais de relação de trabalho. E esse ainda é um universo a ser explorado, que uma das tendências indica que vai acelerar ao longo do tempo. Então, muito em breve a gente vai ver o crescimento dos contratos internacionais. E pelo menos no Brasil, a nossa regulamentação ainda precisa evoluir bastante para acompanhar as novas tendências do mercado. Outras duas tendências que eu não relacionei entre as quatro é a transição verde com foco na sustentabilidade, a chamada economia verde. Ela vai ditar muitas regras no mundo para os próximos anos. Então a preservação do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos espaços, das terras, isso vai ser cada vez mais demandado. Isso vai gerar uma verdadeira transformação nas relações comerciais no mundo inteiro. Mas outra tendência diz respeito a mudanças demográficas. São famílias ficando menos numerosas, pessoas vivendo mais. Então, logicamente, você já consegue desenhar tendências de mercado para um período de médio e longo prazo, focado já nas pessoas de mais idade, já sabendo, e não vai levar muito tempo para que metade da população mundial esteja com mais de 60 anos. Todas essas questões já mostram mais ou menos quais são as tendências para os próximos anos e o que está acontecendo na transformação. E quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente tem que ter em mente que o que a gente faz hoje já está gerando os frutos do amanhã. E enxergar e entender essas tendências consegue te posicionar e manter a sua empregabilidade. Por outro lado, sob a ótica corporativa, as empresas conseguem entender aonde alocar os seus recursos e como investir na sua mão de obra. E por fim, só ratificando o que eu falo aqui praticamente em todos os episódios, a coisa mais importante de uma empresa são as pessoas e cada vez mais as novas tecnologias, a informática, a inteligência artificial, ela vai exigindo que o ser humano seja cada vez mais humano, que é isso que nos torna diferentes e de fato agrega valor às empresas, à sociedade e o mundo como um todo. É isso. Chegamos ao final de mais um vídeo e gostaria de agradecer imensamente a sua atenção. Se você tem aquele amigo alarmista que acha que semana que vem vai estar demitido porque a inteligência artificial roubou o emprego dele, manda esse vídeo para ele. Se tiver gostado, dá um like, se inscreve no canal para não perder os novos vídeos e ajudar no engajamento. E é isso. Agradeço e até o próximo vídeo.